Nós seguimos nesse assunto, vamos abordar agora os desafios do setor privado em meio às mudanças climáticas. Para isso, nós convidamos para conversar com vocês Marco Stefanini, co-presidente do Fórum de CEOs do Brasil, Estados Unidos e fundador do Grupo Stefanini. Marco, bom dia. Gostaria de saber de vocês de que forma a iniciativa privada acompanha o papel que o Brasil vai desenhando para desempenhar no fórum que começa amanhã. Bom dia, obrigado aí pela pergunta, prazer em falar com vocês. O Fórum CEO Brasil e Estados Unidos, ele tem um papel consultivo, né, de sugestão, como acelerar, como melhorar as relações econômicas entre os dois países. Então, dentro desse cenário, nós entendemos que o meio ambiente é uma pauta importante. Então, a gente se colocou à disposição, fazendo algumas sugestões, sempre numa linha de pauta positiva, construtiva, para que transforme esse limão numa limonada, né? Vamos chamar assim, nesse problema, numa grande oportunidade, porque eu enxergo uma grande oportunidade para o Brasil nessa questão de meio ambiente. O Brasil hoje é uma potência nessa linha. E quais seriam os tópicos exatamente desses principais pedidos que vocês reuniram nessa carta enviada para os Estados Unidos? Nós temos várias, né? A linha, a gente acredita, eu já tive contato com vários membros do governo brasileiro, numa linha de atacar o que a gente chama de causa raiz, né? Você, ao mesmo tempo, faz o cerceamento e o combate ao desmatamento, mas também trabalha no lado social para desenvolver essas comunidades, elas têm que ter uma alternativa econômica. Outra é simplesmente trabalhar na questão econômica de todo esse bioma brasileiro, nessa parte da Amazônia, que você tem um potencial enorme. Então, você trabalha numa linha econômica, numa linha social e numa linha, vamos chamar, combativa, mais criminal, né? Você trabalha nessas três frentes. A gente entende que assim nós vamos ter êxito e vamos conseguir virar esse jogo. O André Jankowski, nosso analista de economia, tem uma pergunta para o senhor. André? Ô Marco, tudo bem? Bom dia. Eu queria saber até mais, além também dessa questão, né, de fazer essas cartas, de se posicionar dessa maneira, como que as empresas também podem ser mais ativas nesse tipo de questionamento, né, nesse tipo, principalmente, de pressão até mesmo para o governo federal, e também como que elas podem ajudar, o que tem que ser mudado dentro das companhias para também ter que essa ideia de sustentabilidade não seja só no papel, mas também seja na prática. Você está perguntando de uma maneira geral, não exatamente em relação à Amazônia, é isso? Isso. Eu acho que, no fundo, é um movimento da sociedade civil, né? Não é, acho que a sua pergunta é boa, não é só o governo, não são apenas as empresas, mas a população em geral, né? Eu acho que, por exemplo, a questão de posicionamento, cobrar na hora do seu voto, que os seus eleitos, vamos dizer assim, os nossos políticos tenham uma pauta política nessa linha. Outro ponto é, na verdade, o comportamento nosso do dia a dia, né? Como empresa, por exemplo, trabalhar numa pauta de sustentabilidade. Por exemplo, no nosso caso aqui da Stefanini, nós temos dentro do grupo uma pauta muito forte meio ambiente. Você pega a parte toda de industrial, você tem como produzir e com um índice, né, de sustentabilidade muito melhor, do ponto de vista, por exemplo, consumo de água, ou a questão, por exemplo, de poluição. E assim, você tem vários índices que as empresas podem, elas são, vamos chamar assim, tem um potencial para colaborar muito nessa questão de melhorar a poluição e tudo mais. Marco, qual é o grau de preocupação dos executivos com os quais você interage ao tratar desse tema em relação ao Brasil, dos executivos estrangeiros em relação ao Brasil? Esse é um tema preponderante numa mesa de negócios, por exemplo? Não, vamos colocar no devido papel, né? É uma pauta importante, sim. Os estrangeiros hoje, a imagem do Brasil está desgastada, né? E, portanto, nós precisamos melhorar o que a gente chama da nossa narrativa. Lembrando que ainda o país
é um dos países, tá certo, com maior energia proporcional limpa do mundo, né? A cobertura nativa do Brasil é enorme, acho que é em torno de 60%. Então, o Brasil tem índices bons, mas nos últimos anos a gente perdeu essa narrativa, a gente tem que recuperar essa narrativa positiva. Então, esse assunto está em pauta, sim. Claro que nós temos outros temas também, né? Mas é um dos temas importantes e que a gente entende que pode ter uma oportunidade agora, tanto do Brasil como do mundo, fazer a sua parte. Porque também a gente não pode esquecer que o mundo tem uma dívida com o Brasil em termos da questão da emissão do carbono. Já tem isso do passado, né? Então, eu acho que fazer uma agenda de colaboração mútua, de confiança entre as duas partes, certamente acho que o mundo vai ganhar e é nisso que nós estamos apostando. Marco, o Brasil é um dos 40 países a participar da Cúpula do Clima de quinta e sexta-feira nos Estados Unidos. E no meio desse cenário, o presidente Bolsonaro enviou na semana passada, a gente repercutiu aqui, uma carta ao presidente norte-americano Joe Biden se comprometendo a acabar com o desmatamento ilegal até o ano de 2030. E no meio dessa repercussão, artistas internacionais e artistas nacionais também se posicionaram pedindo para que Biden não aceite essa carta, que vá contra esse posicionamento do presidente. Enfim, eles estão se posicionando. No meio disso tudo, qual a importância de vocês, empresários, também estarem empenhados para que haja uma visão diferente com o Brasil, diante desse cenário de ter tanta gente de repercussão mundial? Artista não decide nada, mas gera uma repercussão danada no mundo inteiro. É verdade. Acho que cada um dentro do ambiente democrático, cada um tem direito à sua opinião, né? Eu, como empresário, como empreendedor, eu tenho uma visão diferente. Eu acho que a gente tem que construir uma pauta positiva. Eu acho que só negando, não acho que é a saída, é a solução. Eu acho que é o contrário. É cada lado propondo melhorias para o outro lado. Então, eu vejo ao contrário. Eu acho que tem que pegar esse plano, que é a carta que o presidente Bolsonaro enviou, e melhorá-la, né? Aquilo lá é um início, é uma proposta de projeto, vamos detalhá-la, vamos melhorá-la de um lado e do outro, inclusive com financiamento global, que eles também, como eu já disse, também têm a sua parte de dívida também. Então é ao contrário, na verdade tem que sentar na mesa, né? E detalhar o que a gente chama hoje no mundo digital de aterrissar, né? Vamos aterrissar, vamos entrar nos detalhes. É um problema grande, não é um problema fácil, né? Veja o tamanho da Amazônia. Você hoje tem tecnologia, por exemplo, que é uma forma que o setor privado pode ajudar de você controlar esse desmatamento, que é uma região enorme, é um continente ali. Então, você tem vários desafios, tem um desafio social, como dar alternativa econômica para essa população, e tem oportunidades de negócio, inclusive preservando todo o bioma da Amazônia. Então, tem tem boa matéria-prima ali, tem que sentar, trabalhar. Então, eu tenho uma opinião diferente, eu acho que o seu fórum e os empresários têm uma opinião mais construtiva. Eu acho que tem espaço, sim, para fazer um bom trabalho a quatro mãos ali entre governo brasileiro e americano e, na verdade, também atuação, apoio global. Marco, André de novo aqui, eu até queria entender, na sua visão, como que está, inclusive, as negociações, por exemplo, tanto com investidores estrangeiros como empresas estrangeiras. A Stefanini é uma multinacional, tem atuação em vários países, assim como boa parte, né, como todas as empresas que assinaram essa carta do Fórum de CEOs. Queria saber se essa pressão quanto à política ambiental do governo já está respingando nos negócios de alguma maneira e como que vocês estão fazendo para passar por cima disso. De novo, vamos colocá-la num devido patamar de preocupação. A gente também não pode exagerar, tá certo? Faz parte da pauta, é que nem a imagem, né, do Brasil. O Brasil pode melhorar essa imagem e também faz pauta. Tem fundos, tem empresas que têm uma certa preocupação. Mas, vamos chamar assim, não vamos também colocar num nível máximo de preocupação. Mas eu diria assim, que faz parte da pauta e o Brasil tem condições de virar esse jogo, como eu disse, né? Eu acho que a gente tem que controlar melhor a narrativa, trazer uma narrativa positiva. Então é importante como se posiciona, o seu posicionamento como país. E eu acho que a sociedade brasileira, os empresários
estão se manifestando, apoiando um bom acordo, um bom plano de trabalho, né? Uma boa execução desse plano. Porque a gente sabe no mundo, isso nas empresas, nos governos, sempre é mais fácil fazer um plano do que executá-lo. Nós temos que fazer o plano e executá-lo. E a gente está aqui, o setor privado, o seu fórum, para apoiar essa execução nessa pauta positiva. De novo, eu tenho insistido nessa linha. Quando os dois lados querem sentar, eles podem trazer muita coisa boa na mesa e executar. Nós conversamos aqui na CNN com o Marco Stefanini, que é co-presidente do Fórum de CEOs do Brasil e Estados Unidos e fundador do Grupo Stefanini. Marco, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN e até uma próxima, hein? Obrigado aí pelo meu convite aí. Esperamos que a gente tenha um bom resultado. Na verdade, é um início desse trabalho. A gente não espera o resultado final nessa cúpula agora. Aliás, porque vai ter outra em novembro, mas que seja o início de trabalhos positivos para a gente chegar lá, tá bom? Muito bom, muito obrigada. Bom dia, boa quarta-feira.